A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. E eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo o número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira,
consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui apresentando nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual. @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui ao sorteio e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 24. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 20 do livro de 1 Reis. Capítulo 20 do livro de 1 Reis, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par e 1 versículo para você que faz parte do rebanho de número ímpar, totalizando os 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. No capítulo 20 de 1 Reis, contém 43 versículos, que diz assim: Acabe vence os sírios. No versículo 16, 17 e 18, diz assim: E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam, e os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens, e ele disse: Ainda que para paz saísse, tomai-os vivos, ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse capítulo fala sobre Acabe vence os sírios. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar.
Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses, contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 meditarem. Filipenses, capítulo 4. Contém 23 versículos. Conselhos particulares, diz assim, no versículo 3, 4 e 5. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Zacarias, capítulo 13, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 meditarem. Zacarias, capítulo 13. Vamos aqui, Zacarias, capítulo 13, contém 9 versículos, que diz assim, fala sobre a morte do pastor. Diz assim no versículo 5, 6 e 7. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Marcos, 16 capítulos. O livro de Marcos contém 16 capítulos, mas lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo de Marcos. Contém 16 capítulos. Capítulo 12 do livro de Marcos para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 meditarem. Marcos capítulo 12 contém 44 versículos. Que diz assim, o imposto devido a César. No versículo 22, 23 e 24 diz assim, e tomaram-nas os 7, em contudo terem deixado descendência finalmente, depois de todos morreu também a mulher, na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher, e o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar.
rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ruth, contém apenas 4 capítulos. Livro de Ruth, que contém apenas 4 capítulos. Ruth, capítulo 2, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 meditarem. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que se vocês interagindo com nossas lives das nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus, o Cristo, em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Ruth, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: Boaz protege Ruth. No versículo 8, 9 e 10 diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhes: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Que diz aqui que Boaz protege Ruth. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 contém 12 versículos, que diz assim: Ação de graças e orações. No versículo 5, 6 e 7 diz assim: Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejas havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora irei sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui a oferta, mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que todos podem participar, mas a sua igreja tem que ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 52. Vamos aqui na oferta de número 52. Diz assim na oferta de número 52. Muita atenção, nós temos 6 questões que, se você provar com base na Bíblia Sagrada, de que são possíveis, vai receber um prêmio
de 12 milhões de reais em dinheiro por cada uma que provar que sim. Questão número 1. É possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não ser santo? Questão de número 2. É possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não sendo como ele mandou na Bíblia Sagrada? Questão de número 3. É possível ser um filho do Senhor Deus e não ser santo? Questão de número 4. É possível o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ouvir a oração de um pecador que não está arrependido? Questão 5. É possível um templo físico ser mais eficiente para as pessoas que são igrejas de Cristo do que uma de nossas 12 igrejas virtuais? Questão 6. É possível fazer um culto de adoração em espírito e em verdade, João 4, 21 a 26, não sendo como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele ainda assim não ser em vão? Se você ou quem você trouxer para nós vai receber 12 milhões de reais por cada uma questão que provar com base na Bíblia Sagrada que são possíveis, totalizando 72 milhões de reais em dinheiro em prêmio. E anuncie essa mensagem de número 13 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo, te desanimando. Ele vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, sai agora toda a obra do mal, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa empresa e sai desse comércio, e sai desse veículo, sai agora toda a obra maligna, de medo, de dúvida, de ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus Cristo, e todo espírito do mal, e a sua obra caia por terra, em o nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Senhor. Escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Contém 17 versículos, que diz assim: a resposta de Deus para Abacuque. Diz assim no versículo 7, 8 e 9. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, e voarão como águia, que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental, e reunirão os cativeiros como a areia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, 31 capítulos.
capítulo 5 do livro de Provérbios para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 meditarem. Capítulo 5 contém 23 versículos, que diz assim: advertências contra o adultério. No versículo 4, 5 e 6. Porém, o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Advertências contra o adultério. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, 5 capítulos. O livro de Lamentações contém 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de Lamentações para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. Vamos aqui, Lamentações, capítulo 1. Contém 22 versículos, que diz assim: a desolação de Jerusalém. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. Glórias ao nosso Senhor Deus. A desolação de Jerusalém. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixe de escolher o número de rebanho de 1 a 24 para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. A verdadeira palavra e o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus o Cristo, sem adulterar e sem acrescentar nada, somente as Escrituras Sagradas. Saiu agora o rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Juízes, 21 capítulos. O livro de Juízes contém 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Juízes, capítulo 6. Para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Vamos aqui, Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, contém 7 versículos, que diz assim: a opressão midianita. No versículo 1, 2 e 3 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevaleceu a mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de
Não deixem de curtir, comentar, compartilhar para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Deus, sem dogma, sem religiosidade, sem acrescentar nada e sem omitir nada, somente as escrituras sagradas do nosso Senhor Deus. E você compartilhando, curtindo e comentando, você estará fazendo a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas de Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Saiu agora o livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Vamos ver aqui qual capítulo para os rebanhos número 23, 24 e 23 meditarem. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. Vamos aqui, 1 Pedro. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 4 de 1 Pedro contém 19 versículos, que diz assim: como devemos viver para Deus. No versículo 2, 3 e 4 diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivas mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correndes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de nós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Capítulo 1 do livro de Hebreus. Vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 1. Contém 14 versículos, que diz assim: Cristo enviado pelo Pai é superior aos anjos. No versículo 4, 5 e 6. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Irei agora sortear mais uma das nossas mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com a proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 15. Vamos aqui na oferta de número 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oferta de número 15 diz assim: em nossa 15ª oferta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a igreja que tem obras imperfeitas vai ter a salvação. Muita atenção, se você provar que sim, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para vocês estarem ouvindo a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente as Escrituras Sagradas. Saiu agora a oração de número 16. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim:
Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que toda obra maligna saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mas lembrando aqui a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação nenhuma do ser humano e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16 está escrito assim, 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentalize aí no seu pensamento um número de 1 a 24 para você estar recebendo a verdadeira revelação do nosso Senhor Jesus o Cristo através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de Filemão, que contém apenas um capítulo apenas. Vamos aqui, ó, Filemão, um capítulo. Filemão contém 25 versículos, que diz assim: intercessão por Onésio, o apóstolo Paulo intercedendo por Onésio, que diz assim no versículo 12, 13 e 14: e tu torna a recebê-lo como a minhas entranhas, eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Mais um livro. Livro de Cantares, contém 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Cantares, capítulo 3. Cantares, capítulo 3. Vamos aqui ao livro de Cantares. Capítulo 3 contém 11 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2 e 3. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Eu disse, levantar-me-ei, pois rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, não achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhes perguntei, vistes aquele a quem ama a minha alma? Glórias ao nosso Senhor Deus. E nesse capítulo nos mostra a verdadeira esperança do nosso Senhor Deus, que temos que buscar Ele em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26, que diz lá que o nosso Senhor Deus é espírito e busca os seus verdadeiros adoradores para adorarem o Pai em espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Perdão. Vamos aqui no Lucas capítulo 15. Contém 32 versículos. Que diz assim. Fala sobre a dracma perdida. No versículo 8, 9 e 10. Que diz assim, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder um dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a convoca os amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça
e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Eduardo e sou dessa igreja virtual aqui, @avivamento24e. Saiu agora o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Vamos aqui ao livro de Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 38. Perdão. Capítulo 38 do livro de Ezequiel. Vamos aqui, Ezequiel, capítulo 38. Contém 23 versículos, que diz assim: profecia contra Gog. No versículo 3, 4 e 5 diz assim: e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti, como todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute, com eles, todos com escudo e capacetes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Números, capítulo 33. Números, capítulo 33, contém 56 versículos. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Números capítulo 33 contém 56 versículos, que diz assim: Deus manda expulsar os cananeus. Nos versículos 50, 51 e 52 diz assim: e falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição e desfarei todos os teus altos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, 1 capítulo. Livro de Judas contém apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, contém apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Judas contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos para os discípulos de Judas. Diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos, 17, 18 e 19 diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam dissoluções, os sensuais que não têm o Espírito. Vamos aqui a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 24 do livro de Gênesis.
Gênesis, capítulo 24, contém 67 capítulos, que diz assim: uma esposa para Isaque. No versículo 16, 17 e 18 diz assim: e a moça era muito bonita, virgem, a que homem não tinha conhecido, e desceu até a fonte e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apresentou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago contém 5 capítulos. Tiago, capítulo 5. Vamos aqui no livro de Tiago, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tiago, capítulo 5, contém 20 versículos, que diz assim: a oração da fé salvará o doente. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim, no 14, 15 e 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Vamos aqui, Colossenses, capítulo 3. Contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa. No versículo 2, 3 e 4. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Instruções para uma vida santa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, 1 capítulo. Obadias, 1 capítulo. Obadias, 1 capítulo. Contém 21 versículos, que diz assim: a destruição de Edom. No versículo 2, 3 e 4. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Contém 28 versículos. Nesse capítulo 5, nos mostra como cumprir sempre estar atentos. Cumprir sempre estar atento. Que diz assim no versículo 3, 4 e 5. Assim, quando disseres a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, por isso que temos que estar sempre vigiando e orando
para não cair em tentação, para quando vir o grande dia do Senhor, estar atento a tudo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o último livro a ser sorteado. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 4 de Deuteronômio. Capítulo 4 de Deuteronômio, vamos aqui, contém 49 versículos, que diz assim: na planície de Moabe, no versículo 4, 5 e 6, porém vós chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos, vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim faças no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouviram todos esses estatutos e dirão: este grande povo e nação sábia e entendida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Por isso que temos que guardar os mandamentos do nosso Senhor Deus e praticar conforme está escrito. João 7:38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas jorrarão do seu ventre, do seu interior. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Então, não deixe de ler o capítulo todo para você trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E lembrando, mais uma vez que estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiveram assistindo a live, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus, capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem um link na descrição com o vídeo. E em outras redes sociais, o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas. Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinando a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Então, vamos aqui ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que todos podem participar. A oferta de número 5. Vamos aqui na oferta de número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oferta de número 5, diz assim: em nossa quinta oferta, nós estamos afirmando
que as nossas 12 igrejas virtuais estão entre as maiores do mundo e são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, e também mais eficientes do que as igrejas dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, que eram feitas por cartas, as comunicações entre elas. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação está errada, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 25. Vamos aqui na oferta de número 25, que diz assim: enquanto isso, vocês vão meditando aí para escolher um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, depois dessa oferta, eu vou estar sorteando 24 números para você receber a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Então, escolha aí um número de 1 a 24. Diz assim na oferta de número 25. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos nós somos santos. E também afirmamos que o Senhor Deus e a Bíblia Sagrada não permitem quem não é um santo trabalhar nos ministérios do Senhor Deus e do Senhor Jesus ou Cristo, seja trabalhando nos ensinos das Escrituras ou ministrando ou tendo algum dos cargos ou títulos de obreiro, apóstolo, presbíteros, bispos, pastores ou qualquer um outro, e nós afirmamos que para ter um desses cargos ou trabalhos tem que ser um santo. Muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 3 afirmações sobre os santos e a afirmação do Senhor Deus, a da Bíblia Sagrada e a nossa são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24. Para agora, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Se você escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 20. Número 5, Filipenses, capítulo 4. Número 1, Zacarias, capítulo 13. Número 14, Marcos, capítulo 12. Número 20, Ruth, capítulo 2. Número 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 3, Abacuque, capítulo 1. Número 2, Provérbios, capítulo 5. Número 11, Lamentações, capítulo 1. Número 24, Juízes, capítulo 6. Número 15, 1 Pedro, capítulo 4. Número 17, Hebreus, capítulo 1. Número 16, Filemão, capítulo 1. Número 18, Cantares, capítulo 3. Número 21, Lucas, capítulo 15. Número 9, Ezequiel, capítulo 38. Número 6, Números 33. Número 22, Judas, capítulo 1. Número 8, Gênesis, capítulo 24. Número 7, Tiago, capítulo 5. Número 10, Colossenses, capítulo 3. Número 23, Obadias, capítulo 1. Número 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E o último número aqui, número 19, Deuteronômio, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo Eduardo. Sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação.
Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale entre 12 a 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Índia, Moçambique, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministério. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos nessa live. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus nessa live. E agradeço por cada um de vocês ter participado dessa nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para vocês estarem ouvindo a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus. Sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E meu muitíssimo amém.